Apêndice C. Quem está no controle? Dr. Ihaleakala Riulem. Obrigado por me acompanhar e ler este apêndice. Sou grato por isso. Amo o Ho'oponopono da identidade própria e a querida Morna, que tão cortesmente o compartilhou comigo em novembro de 1982. Este artigo se baseia em ideias que escrevi no meu caderno de anotações de 2005. 9 de janeiro de 2005. Os problemas podem ser resolvidos sem que tenhamos a menor ideia do que está acontecendo. Compreender e reconhecer isso representa para mim um completo alívio e uma grande alegria. A resolução de problemas, que é parte do propósito da existência, é no que consiste o Ho'oponopono da identidade própria. Para resolver problemas, é preciso lidar com duas perguntas. Quem sou eu? Quem está no controle? Compreender a natureza do cosmo começa com o vislumbre de Sócrates. Conhece a ti mesmo. 21 de janeiro de 2005. Quem está no controle? Quase todas as pessoas, inclusive aquelas que fazem parte da comunidade científica, lidam com o mundo como se fosse uma entidade física. As atuais pesquisas do DNA para identificar as causas e os remédios para as doenças do coração, o câncer e a diabetes são um excelente exemplo dessa afirmação. A lei da causa e efeito. Modelo físico. Causa: DNA defeituoso. Efeito: doença do coração. Causa: DNA defeituoso. Efeito: câncer. Causa: DNA defeituoso. Efeito: diabetes. Causa física. Efeito: problemas físicos. Causa física. Efeito: problemas ambientais. O intelecto, a mente consciente, acredita que é ele quem resolve os problemas, que controla o que acontece e o que experimentamos. No livro A Ilusão do Usuário, o jornalista científico retrata uma imagem diferente da consciência. Ele cita pesquisas, particularmente as do professor Benjamin Libet, da Universidade de Califórnia em São Francisco, que mostram que as decisões são tomadas antes que a consciência as tome, e que o intelecto não está consciente desse fato, acreditando ser ele quem decide. O jornalista também cita uma pesquisa que demonstra que o intelecto só tem consciência de 15 a 20 informações por segundo entre milhões que estão reagindo debaixo da percepção dele. Se não é o intelecto ou a consciência, quem está no controle? 8 de fevereiro de 2005. As memórias que se repetem determinam o que a mente subconsciente experimenta. A experiência da mente subconsciente é indireta. Ela imita e ecoa as memórias que estão sendo reencenadas. Ela se comporta, vê, sente e decide exatamente como as memórias determinam. A mente consciente também opera, sem que ela perceba, por meio da repetição de memórias. Elas determinam a que ela experimenta, como revelam as pesquisas. Lei da causa e efeito. Ho'oponopono da identidade própria. Causas: memórias que se repetem na mente subconsciente. Efeitos: físico, doença do coração. Físico, câncer. Físico, diabetes. Problemas físicos, o corpo. Problemas físicos, o mundo. O corpo e o mundo residem na mente subconsciente como criações de memórias reencenadas, raramente como inspirações. 23 de fevereiro de 2005. A mente subconsciente e a mente consciente que compreendem a alma não geram as suas próprias ideias, pensamentos, sentimentos e ações. Como foi observado anteriormente, a experiência delas é indireta, através de memórias que se repetem e inspirações. Mas os homens podem interpretar as coisas de acordo com as suas convicções, sem levar em conta o propósito das coisas em si. William Shakespeare. É fundamental compreender que a alma não gera experiências por si só, que ela enxerga como as memórias enxergam, sente como as memórias sentem, comporta-se como as memórias se comportam e decide como as memórias decidem. Ou então, como raramente acontece, ela enxerga, sente, se comporta e decide como a inspiração enxerga, sente, se comporta e decide. Na resolução de problemas, é crucial perceber que o corpo e o mundo não são em si os problemas, mas sim os efeitos, as consequências de memórias que se repetem na mente subconsciente. Quem está no controle? 12 de março de 2005. O vazio é a base da identidade própria da mente do cosmo. Ele é o estado precursor da infusão das inspirações da inteligência divina na mente subconsciente. Tudo o que os cientistas sabem é que o cosmo foi gerado a partir do nada e retornará para nada de onde ele veio.
O universo começa e termina com zero. As memórias que se repetem tomam o lugar do vazio da identidade própria, impossibilitando a manifestação das inspirações. Para remediar essa remoção, para restabelecer a identidade própria, a inteligência divina precisa transformar as memórias no vazio por meio da transmutação. Purifique, apague e encontre o seu próprio Shangri-La. Onde? Dentro de si mesma. Morna Simeona. Nem torres de pedra, nem muros de metal batido, nem masmorras mal ventiladas, nem fortes elos de ferro podem ser retentores da força do espírito. William Shakespeare. 22 de março de 2005. A existência é um dom da inteligência divina, e o dom é concedido com o único propósito de restabelecer a identidade própria por intermédio da resolução de problemas. O Ho'oponopono da identidade própria é uma versão atualizada de um antigo processo havaiano de resolução de problemas de arrependimento, perdão e transmutação. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Jesus, como relatado em Lucas 6. O Ho'oponopono exige a plena participação de cada um dos 4 membros da identidade própria. A inteligência divina, a mente superconsciente, a mente consciente e a mente subconsciente, trabalhando em conjunto como uma unidade. Cada membro possui a sua parte e função única na resolução de problemas de memórias que são reencenadas na mente subconsciente. A mente superconsciente é desprovida de memórias, não é afetada pelas memórias que se repetem na mente subconsciente. Ela é sempre uma só com a inteligência divina. A mente superconsciente acompanha o movimento da inteligência divina. A identidade própria opera por meio da inspiração e da memória. Somente uma delas, ou a memória ou a inspiração, pode estar no comando da mente subconsciente em qualquer momento considerado. A alma da identidade própria só serve a um mestre de cada vez, em geral a memória, o espinho, em vez de a inspiração, a rosa. 30 de abril de 2005. Eu sou o consumidor das minhas aflições. John Clare, poeta. O vazio é o denominador comum, o nivelador de todas as identidades próprias, tanto animadas quanto inanimadas. É o alicerce indestrutível e intemporal de todo o cosmo, visível e invisível. Achamos que essas verdades são evidentes por si só, que todos os homens, todas as formas de vida foram criados iguais. Thomas Jefferson, Declaração da Independência dos Estados Unidos. As memórias que se repetem desalojam o denominador comum da identidade própria, afastando a alma da mente da sua posição natural de vazio e infinito. Embora as memórias desalojem o vazio, elas não podem destruí-lo. Como pode o nada ser destruído? Uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer em pé. Abraham Lincoln, 5 de maio de 2005. Para que a identidade própria seja a identidade própria a cada momento, ela requer um incessante Ho'oponopono. A semelhança das memórias, o incessante Ho'oponopono nunca pode sair de férias. O incessante Ho'oponopono nunca pode se aposentar. O incessante Ho'oponopono nunca pode dormir. O incessante Ho'oponopono nunca pode parar como. Nos teus dias de contentamento, tem em mente o mal desconhecido. Memórias que se repetem, que avança aos poucos por trás. 12 de maio de 2005. A mente consciente pode iniciar o processo do Ho'oponopono para liberar memórias ou pode mobilizá-las com culpa e pensamentos. 1. A mente consciente inicia o processo de resolução de problemas do Ho'oponopono, uma petição à inteligência divina para que ela transmute as memórias em vazio. Ela reconhece que o problema são as memórias que se repetem na sua mente subconsciente e que ela é completamente responsável por elas. A petição desce então da mente consciente para a mente subconsciente. 2. O fluxo descendente da petição para a mente subconsciente delicadamente desperta as memórias para a transmutação. A petição sobe agora da mente subconsciente para a mente superconsciente. 3. A mente superconsciente revê a petição, realizando as mudanças apropriadas. Como ela está sempre em sintonia com a inteligência divina, ela tem a capacidade de fazer a revisão e as mudanças. A petição é então enviada para cima, para que a inteligência divina faça a revisão final e teça as últimas considerações.
4. Depois de analisar a petição que lhe foi enviada pela mente superconsciente, a inteligência divina envia energia transmutadora para baixo, para a mente superconsciente. 5. A energia transmutadora flui então da mente superconsciente para a mente consciente. 6. A energia transmutadora desce então da mente consciente para a mente subconsciente. A energia transmutadora primeiro neutraliza as memórias designadas. As energias neutralizadas são então liberadas para a armazenagem, deixando um vazio. 12 de junho de 2005. Pensar e culpar são memórias que estão se repetindo. A alma pode receber inspiração da inteligência divina sem ter a menor ideia do que está acontecendo. O único requisito para a inspiração, a criatividade divina, é que a identidade própria seja a identidade própria. Ser a identidade própria exige uma incessante purificação das memórias. As memórias são companheiras constantes da mente subconsciente. Elas nunca deixam a mente subconsciente para tirar férias. Elas nunca deixam a mente subconsciente para se aposentar. As memórias nunca param de se repetir incessantemente. Para que as memórias desapareçam de uma vez por todas, elas precisam ser purificadas e transformadas em nada de uma vez por todas. Em 1971, senti que estava perdidamente apaixonado pela segunda vez. A querida Amy, nossa filha, havia nascido. Enquanto eu observava minha esposa cuidar de Amy, eu me sentia cada vez mais apaixonado por ambas. Agora eu tinha duas pessoas maravilhosas para amar. Depois de terminar o curso de pós-graduação em Utah naquele verão, a minha mulher e eu tínhamos uma escolha a fazer: voltar para casa no Havaí ou continuar o treinamento de pós-graduação. Quando começamos a vida no estado no centro-oeste dos Estados Unidos, enfrentamos duas dificuldades. Primeiro, Amy nunca parara de chorar depois que saiu do hospital e veio para casa. Segundo, teve início o pior inverno do século. Todas as manhãs, semanas a fio, eu chutava a parte inferior da porta da frente do nosso apartamento pelo lado de dentro e golpeava as bordas com as mãos para quebrar o gelo que havia se penetrado na fresta pelo lado de fora. Quando Amy estava mais ou menos com 1 ano, manchas de sangue apareceram na sua roupa de cama. Somente agora, enquanto escrevo estas linhas, compreendo que o choro constante era a reação da minha filha ao grave problema de pele que lhe foi diagnosticado mais tarde. Chorei muitas noites enquanto observava Amy se coçar no seu sono intermitente. Os medicamentos com esteroides se revelaram impotentes para ajudá-la. Por volta dos 3 anos de idade, o sangue vazava continuamente de rachaduras nas curvas dos cotovelos e joelhos de Amy. Tinha sangue ao redor das articulações dos dedos da mão e do pé. Espessas camadas de pele dura e áspera cobriam o interior dos seus braços e circundavam o pescoço. Certo dia, 9 anos depois, quando já havíamos voltado para o Havaí, eu estava voltando de carro para casa com Amy e sua irmã. De repente, sem nada ter premeditado conscientemente, dei comigo dando meia volta com o carro e me dirigindo para o meu escritório. "Oh, vocês vieram me visitar", comentou calmamente Morna quando nós 3 entramos no seu escritório. Enquanto remexia em papéis que estavam sobre a mesa, ela olhou para Amy. "Você queria me perguntar alguma coisa?" indagou ela suavemente. Amy estendeu à frente os 2 braços, revelando anos de dor e sofrimento gravados neles de cima até embaixo, como pergaminhos fenícios. "Tudo bem", foi a resposta de Morna, que fechou em seguida os olhos. O que Morna estava fazendo? A criadora da identidade própria estava fazendo Ho'oponopono da identidade própria. 1 ano depois, 13 anos de sangramento, cicatrizes, dor, sofrimento e medicamentos haviam chegado ao fim. Aluno do Ho'oponopono da identidade própria. 30 de junho de 2005. O propósito desta vida é ser a identidade própria, como a divindade criou a identidade própria à sua exata semelhança, vazia e infinita. Todas as experiências da vida são expressões de memórias que se repetem, e as inspirações, a depressão, o pensamento, a culpa, a pobreza, o ódio, o ressentimento e o sofrimento são antigas aflições renovadas, como comentou Shakespeare em um dos seus sonetos. A mente consciente tem uma escolha: pode iniciar uma incessante limpeza ou pode permitir que as memórias repitam incessantemente os problemas. 12 de dezembro de 2005.
A consciência trabalhando sozinha ignora o mais precioso dom da inteligência divina, a identidade própria. Nessa condição, ela ignora o que é um problema. Essa ignorância resulta em uma ineficaz resolução do problema. A pobre alma é abandonada a um sofrimento incessante e desnecessário durante toda a existência. Muito triste. A mente consciente precisa ser despertada para o dom da identidade própria, a riqueza além de todo entendimento. A identidade própria é indestrutível e eterna, assim como também é a sua criadora, a inteligência divina. A consciência da ignorância é a falsa realidade da pobreza implacável e sem sentido, a doença e a guerra e a morte geração após geração. 24 de dezembro de 2005. O mundo físico é a expressão de memórias e inspirações que têm lugar na alma da identidade própria. Quando modificamos o estado da identidade própria, o estado do mundo físico muda. Quem está no controle? As inspirações ou as memórias que se repetem? A escolha está nas mãos da mente consciente. 7 de fevereiro de 2006. Um salto para 2006. Aqui estão 4 processos de resolução de problemas do Ho'oponopono da identidade própria que podem ser aplicados para restabelecer a identidade própria, tornando vazias as memórias que estão reencenando problemas na mente subconsciente. 1. Eu te amo. Quando a alma vivencia memórias que repetem problemas, diga mental ou silenciosamente para elas: queridas memórias, sou grata pela oportunidade de libertar todas vocês e a mim também. Eu te amo pode ser repetido em silêncio ininterruptamente. As memórias nunca saem de férias e só se aposentam se você aposentá-las. Eu te amo pode ser usado mesmo que você não esteja consciente do problema. A frase, por exemplo, pode ser aplicada antes que você se envolva com qualquer atividade, como dar ou receber um telefonema ou antes de entrar no carro para ir a algum lugar. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Jesus, como relatado em Lucas 6. 2. Obrigado. Este processo pode ser usado com a frase eu te amo ou em lugar dela. A semelhança de eu te amo, ele pode ser repetido mentalmente vezes sem conta. 3. Água solar azul. Beber bastante água é uma prática maravilhosa para resolver problemas, particularmente se a água for água solar azul. Pegue um recipiente de vidro azul com uma tampa não metálica e encha-o com água da torneira. Coloque o recipiente de vidro azul no sol ou debaixo de uma lâmpada incandescente. A lâmpada não pode ser fluorescente, pelo menos durante 1 hora. Depois que a água tiver sido exposta à luz solar, ela poderá ser usada de diversas maneiras. Você pode bebê-la, cozinhar com ela, enxaguar o seu corpo com ela depois do banho. As frutas e as hortaliças adoram ser regadas com água solar azul. A semelhança do que ocorre com os processos eu te amo e obrigado, a água solar azul anula as memórias que reencenam problemas na mente subconsciente. Então, beba à vontade. 4. Morangos e mirtilos. Essas frutas anulam memórias e podem ser ingeridas frescas ou secas. Podem ainda ser consumidas como geleia, conserva, gelatina e até mesmo com calda no sorvete. 27 de dezembro de 2005. Um salto de volta a 2005. Há alguns meses, tive a ideia de elaborar um glossário falante dos personagens essenciais do Ho'oponopono da identidade própria. Você poderá se familiarizar com eles no seu ritmo próprio. Identidade própria. Sou a identidade própria. Sou composta por 4 elementos: a inteligência divina, a mente superconsciente, a mente consciente e a mente subconsciente. A minha base, vazia e infinita, é uma réplica exata da inteligência divina. Inteligência divina. Sou a inteligência divina. Sou o infinito. Crio identidade próprias e inspirações. Transmuto memórias em vazio. Mente superconsciente. Sou a mente superconsciente. Supervisiono a mente consciente e a mente subconsciente. Examino e efetuo as mudanças apropriadas na petição do Ho'oponopono à inteligência divina iniciado pela mente consciente.
Não sou influenciada pelas memórias que se repetem na mente subconsciente. Sou sempre uma com o Divino Criador. Mente consciente. Sou a mente consciente. Tenho o dom da escolha. Posso permitir que memórias incessantes determinem a experiência para a mente subconsciente e para mim mesma. Ou posso dar início à liberação delas por meio do incessante Ho'oponopono. Posso peticionar a inteligência divina pedindo orientação. Mente subconsciente. Sou a mente subconsciente. Sou o repositório de todas as memórias acumuladas desde o início da criação. Sou o lugar na qual as experiências são vividas como memórias que se repetem ou como inspirações. Sou o lugar onde o corpo e o mundo residem como memórias que se repetem e como inspirações. Ou o lugar na qual os problemas vivem como memórias que reagem. Vazio. Sou o vazio. Sou o alicerce da identidade própria e do cosmo. Sou o lugar onde as inspirações brotam da inteligência divina, o infinito. As memórias que se repetem na mente subconsciente tomam o meu lugar, mas não me destroem, impedindo o influxo das inspirações da inteligência divina. Infinito. Sou o infinito, a inteligência divina. As inspirações fluem de mim como rosas frágeis em direção ao vazio da identidade própria, facilmente desalojadas pelos espinhos das memórias. Inspiração. Sou a inspiração, sou uma criação do infinito, da inteligência divina. Eu me manifesto a partir do vazio na mente subconsciente. Sou vivenciada como uma ocorrência nova em folha. Memória, sou a memória. Sou um registro na mente subconsciente de uma experiência passada. Quando sou desencadeado, reenceno experiências passadas. Problema. Sou o problema. Sou uma memória que reencena uma experiência passada uma vez mais na mente subconsciente. Experiência. Sou a experiência. Sou o efeito de memórias que se repetem ou de inspirações na mente subconsciente. Sistema operacional. Sou o sistema operacional. Opero a identidade própria como o vazio, a inspiração e a memória. Ho'oponopono. Sou o Ho'oponopono. Sou um antigo processo havaiano de resolução de problemas atualizado para ser utilizado hoje em dia por Morna, reconhecida como um tesouro vivo do Havaí em 1983. Sou formado por 3 elementos: o arrependimento, o perdão e a transmutação. Sou uma petição iniciada pela mente consciente e dirigida à inteligência divina para anular memórias e restabelecer a identidade própria. Começo na mente consciente. Arrependimento. Sou o arrependimento. Sou o início do processo do Ho'oponopono principiado pela mente consciente como uma petição à inteligência divina para transmutar memórias em vazio. Comigo, a mente consciente reconhece a sua responsabilidade pelas memórias que são reencenadas como problemas na sua mente subconsciente, tendo-as criado, aceitado e acumulado. Perdão. Sou o perdão. Ao lado do arrependimento, sou uma petição da mente consciente ao Divino Criador, para que transforme memórias na mente subconsciente em vazio. Não apenas a mente consciente está triste, ela também está pedindo perdão à inteligência divina. Transmutação. Sou a transmutação. A inteligência divina me utiliza para neutralizar e liberar as memórias para o vazio na mente subconsciente. Estou disponível para ser usado apenas pela inteligência divina. Prosperidade. Sou a prosperidade. Sou a identidade própria. Pobreza. Sou a pobreza. Sou as memórias que se repetem. Tomo o lugar da identidade própria, impedindo que a inteligência divina introduza as inspirações na mente subconsciente. Antes de terminar esta conversa, gostaria de mencionar que a leitura deste apêndice satisfaz o pré-requisito para que você compareça a uma palestra de sexta-feira à noite, caso esteja pensando em fazer um seminário de fim de semana do Ho'oponopono da identidade própria. Eu lhe desejo paz além de todo entendimento. Que a paz esteja com você. Ihale Akala Hiu Lem.